Olá, galera, são 6h30 da manhã em Belém, em cima da Pinta. E porque a gente já acorda com fome de bola, o Camisa 13 desta quarta-feira, 24 de dezembro, véspera do Natal. E por falar nisso, hein? Você já fez a sua cartinha para o Papai Noel? Se não fez, ainda há tempo, hein? Sem a cartinha, sem o pedido, o presente talvez não chegue. Nesse clima, o Camisa 13 desta quarta-feira está chegando e vai destacar, entre outros assuntos, anote aí. Bom, o executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, concedeu entrevista coletiva ontem à tarde. Vários assuntos foram discutidos, principal deles o planejamento para 2026, contratações, pré-temporada, enfim. Ele deu um recadão depois de algumas semanas sem aparecer na mídia. É claro que a gente entende que para a Série A do Campeonato Brasileiro a gente vai precisar um esforço maior nas contratações. Em número de contratações, a gente já está fazendo isso aí. E o Paysandu e o Papão segue aí a sua pré-temporada em Belém. Uma pré-temporada com elenco enxuto, poucas contratações anunciadas até agora, atletas da base também compondo o grupo na fase de preparação, mas o experiente goleiro Gabriel Mesquita está na lista. Fico muito feliz, né? Paysandu, a gente vê que o pessoal que chegou, realmente chegou para reestruturar o clube, chegou para dar uma nova direção, né? Dando o nosso melhor no dia a dia também e nos jogos. E a nossa interatividade, é importante a sua participação, você que nos ajuda a fazer o Camisa 13, o último programa antes do Natal, hein? E qual a mensagem, a sua mensagem, torcedor, mensagem evidentemente extensiva ao seu clube? Qual seria o melhor presente aí para o Leão, Papão, para a Águia, para o Santa Rosa, para o Castanhal, para o Raifran, né? A dupla Raifran voltando ao campeonato de profissionais depois de algum tempo. Nós queremos então a sua opinião. Opinião que chega trazendo também a interatividade aí nas nossas redes sociais, todas elas você conhece, você pode participar também. Seja bem-vindo para o Camisa 13 desta quarta-feira, que está começando, que tem estes detalhes e eu garanto, hein, muito mais. Segure aí. Bom, véspera de Natal, clima para uma boa notícia. Aliás, um presente, um presentão de Papai Noel para a dupla Remo e Paysandu. Esse presente foi antecipado ontem por Sua Excelência o governador Helder Barbalho, que anunciou uma parceria com a Vale para que Remo e Paysandu possam construir, ou melhor, alguns até, no caso do Paysandu, finalizar os seus centros de treinamentos. Os dois clubes agora terão que apresentar projetos consistentes para que os CTs sejam viabilizados com essa ajuda de Papai Noel. O governo do estado apresentou à Vale a importância da aproximação da empresa com Remo, Paysandu, Paysandu, Remo, e nada mais importante do que ter um centro de treinamento para a formação das categorias de base e também para o fortalecimento do futebol profissional. E acabamos de ter essa reunião com a Vale, com a presença da diretoria do Paysandu, com a presença da diretoria do Remo, e agora os próximos passos, os dois clubes irão apresentar os seus projetos para que a companhia Vale possa, aceitando a proposta, possa realizar as obras e entregar os dois centros de treinamento prontos para as duas equipes, para os dois times, e com isso nós possamos fortalecer a categoria de base, descobrindo talentos, projetos sociais importantes para essa meninada talentosa, meninas, meninos que através do esporte possam estar socializados e, claro, que os times possam ter vitória e sucesso na representação destas torcidas magníficas. Sucesso e contem com a gente, né, Hanna, para a gente poder trabalhar cada vez mais pelo esporte, pelo futebol. Queremos ser polo atrativo, queremos contar com esse apoio para que a gente não só ajude a transformar o esporte, mas ajude também a transformar a própria sociedade paraense.
estão tendo essa alegria e satisfação de firmar essa parceria. Em incentivo ao esporte paraense, nosso agradecimento ao senhor, a nossa vice-governadora e a toda a diretoria da Vale. Não podemos nos queixar aí do governo do estado, hein? Aliás, o que tem feito o governo de Hélder Barbalho em favor do futebol paraense, o campeonato, o Parazão, a adequação, a reforma, a ampliação do Mangueirão, tornando hoje o espaço de nível internacional com o carimbo de Arena FIFA e agora essa ajuda que chega no final da temporada, esse presentaço, nos permitam aí, de Papai Noel para Remo e Paysandu finalmente concluírem aí os seus projetos. Os CTs que ao longo dos anos, né, foram trabalhados aí com a individualidade de alguns dirigentes, a abnegação de outros, um comprou o terreno, aliás, um fez a doação, o outro fez os benefícios lá do terreno, do plantio da grama, o outro construiu o mínimo da infraestrutura, mas enfim, com essa ajuda agora, mas tem que ter um projeto consistente, demonstrando fisicamente, financeiramente, como a coisa será realizada. Olha, não podemos nos queixar no final do ano de um presente tão consistente, tão importante aí de valorização ao futebol paraense de um modo geral, não só o profissional, mas os CTs também vão proporcionar a presença do futebol de base, do futebol feminino, que hoje está em alta, e o Pará também tem um destaque, tem um olhar também especial dos próprios órgãos que dirigem o futebol nacional, como é o caso da CBF. Bom, e agora vamos falar do Remo, hein? O executivo de futebol Marcos Braz, que há muito tempo, desde o acesso, não falava, não dava uma entrevista, ele esteve na Berlinda ontem para uma coletiva que durou aproximadamente 1 hora, hein? Fazia tempo que não tínhamos uma coletiva tão prolongada. E, entre os assuntos, ele falou de planejamento para 2026, falou de contratações, falou da pré-temporada, enfim. O Marcos Braz deu uma geralzona aí dos últimos acontecimentos do Leão que você, torcedor azulino, estava esperando. O Clube do Remo segue trabalhando nos bastidores e projetando os próximos passos da temporada. Em entrevista coletiva, o executivo de futebol, Marcos Braz, falou sobre o momento do clube, as dificuldades do caminho e a necessidade de manter o foco na principal competição do ano. Tem que ter tranquilidade, tem que ter serenidade, porque quando você também vai ao mercado tentar ou trazer um jogador para cá, os questionamentos talvez sejam um pouquinho maior, um pouquinho mais amplo do que talvez para outro local. Então são várias as situações que são arguídas, que a gente tem que botar aqui com calma e com tranquilidade, para que isso aí não seja interpretado de maneira diferente. Além do aspecto emocional e do planejamento esportivo, o executivo também detalhou como está sendo pensado o tamanho do elenco para a temporada 2026, buscando o equilíbrio entre qualidade e competitividade. É claro que a gente entende que para a Série A do Campeonato Brasileiro a gente vai precisar um esforço maior nas contratações, em número de contratações, a gente já está fazendo isso aí, agora ao mesmo tempo com responsabilidade e tirando alguns jogadores ou comunicando alguns jogadores que a gente não vai continuar. Fazer isso com bastante responsabilidade para que a gente não comprometa qualquer tipo de situação futura para o Remo, né? Eu acho que a nação azulina, a imprensa, as pessoas têm que, além de estarem monitorando o presente, saberem o que se está fazendo no presente para não ter qualquer tipo de problema no futuro. Outro ponto destacado foi a escolha do local da pré-temporada, que será realizada em Pernambuco. Segundo Marcos Braz, a decisão mostra o tamanho do projeto do Remo e a condição financeira do clube. Uma parte da comunicação diz que a gente saiu de Belém porque a gente não tem estrutura.
ok? Pode ser, mas tem uma outra parte. A gente está saindo de Belém numa estrutura ainda melhor, porque nós estamos preocupados com a pré-temporada, com a importância da pré-temporada, e hoje nós podemos pagar uma pré-temporada de time de Série A. Todo esse planejamento começa a sair do papel no dia 3 de janeiro, quando o Clube do Remo se reapresenta oficialmente no CT do Retrô, dando início à preparação para uma temporada que promete ser desafiadora e ambiciosa. Foi abrangente, sim, a entrevista coletiva aí do Marcos Braz, o diretor executivo remunerado do Clube do Remo. E é verdade, hoje o Remo está num patamar bastante elevado, a chamada prateleira lá de cima na Série A do Campeonato Brasileiro, se ombreando aí com grandes forças que têm estrutura suficiente, estrutura tradicional e o melhor, financeiramente. É evidente que o Remo terá muitas dificuldades, pelo que falou aí o Marcos Braz, já está enfrentando, principalmente na contratação de jogadores, os contatos são feitos, são pré-acertados, daqui a pouco aquele atleta já foi contactado também por um outro adversário e a tratativa, a negociação, ela volta para a estaca zero. O Marcos, na sua entrevista ontem, eu acompanhei atentamente, falou também de um jogador, claro, não declinou o nome, de um jogador que joga hoje no eixo aí, sul e sudeste do Brasil, não sei se Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ele deixou em aberto. Mas esse jogador condicionou, bom, mas eu gostaria de ir, o Remo vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas é distante, não é? Belém, lá na Amazônia, aquele preconceito, lamentavelmente, que ainda existe, às vezes até por desconhecimento geográfico, enfim, econômico. Mas é isso, o Remo tem uma grande responsabilidade, hein? É o único representante de uma região importante, cantada em prosa e verso, como de muito poder, de muita força, que é referência internacional, a Amazônia, hein? Uma palavra mágica, a Amazônia. O Remo é o único representante. E se formos para o Nordeste, hoje apenas os dois baianos, hein? O Vitória e o Bahia, e o Remo formariam hoje a representatividade de Norte e Nordeste. E por que não Centro-Sul? É verdade, não temos também clubes de Goiás, do Mato Grosso, na Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Marcos Braz deu uma geral ontem, claro, deixa no ar algumas expectativas aí, principalmente em relação às contratações, mas é isso, o Remo, com dificuldades aí, entra, né, nesse pelotão de 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, com uma curiosidade, hein? Dos 20 clubes, 11 têm técnicos brasileiros e 9 têm técnicos estrangeiros, um deles o Clube do Remo. Bom, nós vamos então agora checar o caderno Bola, encartado no Diário do Pará, o jornal que é top internacional, sempre com o melhor noticiário esportivo no Pará, no Brasil e no mundo. Olha aí, que bela criatividade aí na capa do Bola de hoje. Clássico de Natal. Enquanto o Remo entrou na lista dos bons meninos e ganhou acesso como presente do Papai Noel, o Paysandu teve o seu Natal roubado pelo Grinch. Olha aí a cara do Papão, hein? O leão sorridente, otimista, e o Papão de rabo de olho, né? Atravessado olhando para o seu adversário. Lá embaixo, e mais, governo do Pará, é a repercussão daquela notícia que você já viu ainda há pouco, dada pelo próprio governador Helder Barbalho. O governo articula parceria para a construção de CTs de Remo e Paysandu. Não perca, hein? O Bola, encartado no Diário do Pará, o jornal que é top internacional. Bom, nós temos mensagens aí, é legal, a galera na véspera de Papai Noel, já interagindo com a gente, demonstrando a sua esperteza. Vamos ver aí quem está com a gente aí. Olha aí, o Luiz Antônio, bom dia, camisa 13, o Remo vai fazer bonito na Série A. Eu acredito na nossa diretoria e no trabalho do executivo Marcos Braz. Para cima, meu leão. Luiz Antônio, do bairro de Canudos, um Feliz Natal para todos que fazem parte do camisa 13. Obrigado, a gente retribui também em nome da equipe Luiz Antônio.
para você e toda a galera de Canudos. Com a gente também o João da Cabanagem, bom dia, camisa 13. No ano que vem, um presente de vitórias para a torcida remista. Está aí o João da Cabanagem, né, dando o seu recado, sugerindo a mensagem do dia. O Ganso do Mosqueiro também está com a gente, já acordado, o Ganso é esperto, hein? Acordado com fome de bola. O Remo tem que trazer jogador que queira jogar e nada de mercenários. Esse é o melhor presente. Legal, Ganso, obrigado aí pela preferência aí, pelo seu prestígio ao nosso camisa 13. Rochão também com a gente, o Rochão é da Vila Liberdade. Bom dia, senhor Rosário. Esse senhor aí pesa a responsabilidade, hein? Este ano de 2025 foi só felicidade e alegria. Que meu Remo seja campeão paraense. É obrigação, meu leão, é o ônus de atingir aí o patamar elevadíssimo da prateleira de Série A do Campeonato Brasileiro. O Luiz Modesto de Santa Isabel do Pará também interagindo com a gente. Bom dia, camisa 13. Feliz Natal para toda a equipe do melhor programa esportivo do Pará. Obrigado, Modesto, em que possamos continuar nessa parceria, vocês como telespectadores, como ouvintes, interagindo com a gente, nos ajudando a fazer o Camisa 13. Camisa 13 que vai para o intervalo aí, vamos lá com a nossa comissão técnica, saber das instruções para o segundo tempo, hein? Muita coisa ainda reservada para você nesta véspera de Natal. Segure aí, porque o Marcos Aleixo também chega com os destaques do Barra Pesada, o que rolou na noite e na madrugada e já nas primeiras horas desta manhã. Segure aí. Fico muito feliz, né? Paysandu, a gente vê que o pessoal que chegou, realmente chegou para reestruturar o clube, chegou para dar uma nova direção, né? Dando o nosso melhor no dia a dia também e nos jogos. Estamos de volta com o Camisa 13 desta quarta-feira, véspera de Natal, porque você precisa ficar atualizado com as coisas do esporte. E nós continuamos aguardando aí a sua mensagem, o que você vai pedir para o Papai Noel, o que você imagina aí, aquele mimo para o seu clube do coração, hein? Importante a sua opinião. Bom, nós vamos agora então falar do Paysandu, que segue a sua pré-temporada devagarinho e tal, com medida, né? Passo a passo, utilizando a Cruzul, utilizando o centro de treinamento, mas pelo menos com os pés no chão. Apenas 4 contratações oficialmente foram anunciadas. Os garotos da base continuam integrados ao grupo, confinados também no hotel que o clube tem no bairro do Marco. Enfim, vamos saber como é que foi a terça-feira do Paysandu e a expectativa aí para 2026. Com o barulho do apito ao fundo, o técnico Júnior Rocha sinaliza o início de mais um dia de treinamento do Paysandu. No campo, a atividade em ritmo intenso desde os primeiros movimentos. Em espaço reduzido, os jogadores trocam passes curtos. Treino que busca aumentar a precisão, a velocidade na tomada de decisão e superação da pressão do adversário. Na sequência, Júnior Rocha orienta os atletas. Ajustes pontuais e muita conversa para alinhar o posicionamento e a execução do que foi proposto. Enquanto o trabalho segue forte no gramado, fora dele é de expectativa. Principalmente para quem decidiu defender a camisa bicolor na próxima temporada, nessa nova fase do clube. Paysandu é gigante, né? Então a minha família é muito adaptada a Belém. Meu filho passou por um procedimento aqui em Belém também com o doutor ortopedista, que precisa dar prosseguimento também. Então isso tudo influenciou também a minha ficar em Belém. Fico muito feliz, né? Paysandu, a gente vê que o pessoal que chegou, realmente chegou para reestruturar o clube, chegou para dar uma nova direção. Então, isso também passa confiança para a gente e esperança para a gente continuar no Paysandu, né, dando o nosso melhor no dia a dia também e nos jogos. Experiente Gabriel Mesquita segue como uma das referências do elenco. Presença constante nos treinos e voz ativa dentro de campo. É algo novo, né? Mas a gente se prepara para lidar com as adversidades. A gente sabe que tem algumas viagens que vão para Cametá, por exemplo, que a gente tem que ir de barco, é algo que eu nunca vivenciei. Então a gente vai se preparando para esses cenários para chegar lá e dar o nosso melhor.
Além da preparação física e tática, o elenco já começa a projetar os desafios da temporada dentro e fora de campo. Pra ser bem sincero, tem sido bem leve, assim, sabe? O Emerson é um cara muito profissional, também chegou para nos ajudar, já tem uma história dentro do clube, então ele passa o conhecimento dele pra gente, isso vem nos ajudando muito. O Jean também é um cara que chega para agregar. Então é isso, cara. Se a gente quer jogar no Paysandu, a gente tem que estar sempre com a régua alta, né? Disputa alta, porque, como eu falei, o Paysandu é gigante, né? A torcida do Paysandu é gigante. Isso também foi um motivo de eu ficar também, a torcida, né? Que apoia a todo momento, que me deu bastante apoio, né? na renovação. Então é isso. A gente quer realmente honrar a camisa do Paysandu, a gente tem que estar sempre com a régua alta para disputar a posição. Com foco, entrega e apoio da Fiel, o Paysandu segue a preparação de olho na estreia, em busca de um ano de protagonismo para o torcedor bicolor. Pois é, deu para perceber aí o técnico Júnior Rocha em franca atividade aí com os atletas do Paysandu treinando, alheio ele e os atletas, evidentemente, aos problemas financeiros aí, a renúncia do presidente Roger Aguilera, que ainda repercute, e aí o goleiro Gabriel Mesquita. É uma das boas aquisições que fez o Paysandu. Lá do Paysandu tinha 3 goleiros aí, com a chegada do Jean Drosny, o Gabriel e o Nogueira, né? O Matheus Nogueira, que acabou conciliando aí interesses com o clube, recebeu uma proposta lá do interior de São Paulo e deixou a Cruzul. Portanto, o Paysandu vai trabalhar com esses 2 goleiros, experientes aí, o Drosny e o Mesquita, mas tem gente também da base aparecendo aí com grandes chances de aproveitamento. É o Paysandu tocando a sua vida, né, devagarinho aí, tentando fugir do impacto da renúncia, do futuro do clube, como será. Mas, enfim, uma comissão técnica que, ao que parece competente, continua trabalhando também e cumprindo rigorosamente o seu cronograma. Vamos torcer para que as coisas melhorem mais ainda lá para as bandas da Cruzul. O Paysandu que também tem a sua estreia no Campeonato Paraense, diante do São Raimundo de Santarém, no dia 25 de janeiro, e evidentemente que está trabalhando aí para o Parazão. Se fala muito no time para a Série B, ou melhor, para a Série C, tentando voltar à Série B, mas primeiro é bom sempre esclarecer o torcedor. Nós vamos ter o Parazão, um Parazão rápido, tiro curto aí, com 12 datas aproximadamente, um campeonato que não deve chegar aí a 2 meses, mas o título paraense é importante. O Paysandu, para quem não lembra, é o recordista de conquistas do título paraense, 50, indo agora, partindo evidentemente, o projeto é o 51º título estadual. E aquela mensagem dos nossos parceiros, hein? Mensagens importantes que só eles sabem trazer, na hora certa também. Estou falando de Lemos Júnior. Com você, Lemos. Deixa comigo você assistindo o Camisa 13 na tela da RBA. Você sabia que 70% da dívida do brasileiro envolve o financiamento do veículo? Você não consegue quitar o seu financiamento? Acesse agora quitemmeucarro.com.br e resolva. Isso mesmo, no quitemmeucarro.com.br você tem a solução para quitar o financiamento do seu veículo. Roda o vídeo. As parcelas do seu carro estão altas e atrasadas e você está com medo de ficar sem o carro? Calma, nós podemos te ajudar. A quitemmeucarro.com.br ajuda você a negociar sua dívida para você quitar o seu carro com o banco. Acesse quitemmeucarro.com.br e simule sua redução. Pô, legal. E você, hein? Acordado com fome de bola, dá para perceber, hein? Vamos checar quem realmente está esperando o Papai Noel e que já fez a sua cartinha aí, pedindo um presente para o seu clube do coração. Vamos para a tela, hein? Tchan, tchan, quem é agora? Olha aí, Gilberto do Paar. Alô, galera do Paar. Que neste Natal Papai Noel traga para o Remo a Sul-América. É a Sul-Americana, sonhando alto aí o Gilberto. E por que não, hein, Gilberto? Claro que pode, sim. E o Valber de Benevides. Luiz Valber, bom dia, Zaire. Um Feliz Natal para todos da RBA e que o meu Leão faça uma boa campanha na Série A. E que o Paysandu possa voltar para a Série B. Está aí o Luiz Valber, eu gostei, político, equilibrado aí no seu comentário, na sua mensagem.
Um abraço, Val, e para você, a galera de Benevides. O Milairson, é isso? Milairson de Canudos, também com a gente, acordado com fome de bola. Ele diz aí, a melhor coisa que o Aguilera fez foi entregar o cargo, pois o mesmo conseguiu acabar de afundar mais ainda o Paysandu. Bom dia. Será que foi tudo isso mesmo, hein? Tem que ser responsabilizado o Roger por tudo que aconteceu, né? Esse barco já vinha fazendo água há algum tempo lá para trás. Olha o Goulart, João Santos, da Sexta Rua, em Coaraci. Bonzaire, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Estou sempre ligado no Camisa 13. O meu leão tem que correr contra o tempo, pois a Série A está na porta. Está aí a preocupação do Goulart, que deve ter acompanhado ontem a coletiva do Marcos Braz, o diretor executivo remunerado do Clube do Remo. Também com a gente o Arcádio Bastos, que é de Abaetetuba. Alô, galera abaetetubense. Bom dia a todos e um Feliz Natal a todos. Parabéns ao governador, que conseguiu esse acordo para que Remo e Paysandu, que enfim possam construir os seus CTs que serão de suma importância para o futuro do nosso futebol. Legal. Bom, e o DOL também lá na redação. Vamos dar um pulinho na redação do DOL, DOL Online, sempre uma boa notícia, checada por uma equipe jovem e competente. Vamos acionar aí a nossa Letícia Correia. Qual é a boa na véspera do Natal, Letícia? Muito bom dia para você e para todos aí ligados no Camisa 13. O Castanhal Esporte Clube apresentou oficialmente o uniforme que será utilizado na temporada de 2026. O lançamento marca mais um passo na preparação do Japim, que conta com o retorno do clube ao calendário nacional. O novo manto aurinegro tem predominância da cor preta, com detalhes em amarelo na gola e nas mangas, e também traz elementos em alto relevo, além do número 1924, em referência ao ano de fundação do clube. A camisa já está à venda nas lojas de Japim, em Castanhal. Vou ficando por aqui, mas para ficar por dentro dessa e outras notícias, é só acessar o nosso portal, porque aconteceu, tá no DOL. Legal notícia. E o Camisa 13 fica por aqui. Amanhã tem, hein? Aliás, eu anuncio, hein? Presença do novo presidente do Paysandu amanhã, aqui no Camisa 13. Você não pode perder. Um bom, abençoado e santo Natal para todos vocês, hein? Que Papai Noel realmente, pelo Espírito Santo, traga aquilo que você está esperando, né? Confraternização, entendimento, saúde acima de tudo e grandes realizações, grandes conquistas aí para o futebol, não só para o futebol, para o esporte paraense. Feliz Natal para todos, hein? Está chegando aí o Marcos Aleixo com o Barra Pesada. Muito bem, seu Zaire. Detalhe, seu Zaire, é que nós temos, rapidinho, seu Zaire aqui, é que o Paysandu já falou, o executivo falou, mas a notícia boa é que tem CT novo chegando aí, seu Zaire. Pois é, que boa notícia, hein? Que presentão o governador deu aí para Remo e Paysandu ontem, chamando os dois presidentes e anunciando que o dinheiro está a caminho agora. Eles terão que se organizar, né? Fazer um projeto consistente com aplicação física, financeira, enfim. Olha, já disse na abertura do Camisa 13 hoje e vou repetir. Não conheço nos últimos tempos, aliás, na história do futebol, dos governos do Pará, um governo que tenha sido tão sensível, né, com a causa do esporte, em especial do futebol. Perfeito. Helder Zalu Barbalho, meu caro Marcos Aleixo. Um Feliz Natal para você e toda a galera do Barra Pesada, hein? Também para você 13 e toda a sua família. Muito bem, a gente começa o Barra então com essa boa notícia, não é? Trazendo para vocês aí, portanto, boa notícia para Remo, para Paysandu, nesse momento em que o